no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições de 2022 movimentam os bastidores políticos. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, mantém um ritmo intenso de conversas com lideranças partidárias e cumpre a agenda com viagens no interior do Ceará, onde se reúne com prefeitos, vereadores e ex-prefeitos. Roberto é um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado, ocupa espaço e tenta conquistar ainda mais visibilidade na luta para ser indicado o nome do PDT ao Palácio da Abolição. E é com ele, com o ex-prefeito Roberto Cláudio, que nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral. Ex-prefeito, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Nessas caminhadas que o senhor tem feito pelo interior do Ceará, qual o sentimento que o senhor encontra entre lideranças políticas, partidárias, lideranças comunitárias, entre eleitores, futuros eleitores, em relação ao modelo atual político e administrativo do Ceará? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. É um prazer muito grande para mim poder conversar com vocês, uma honra poder estar no Alerta Geral, conversando com a população cearense, num bate-papo sempre inteligente e construtivo. Luzenor e Beto, essas caminhadas que eu tenho feito desde outubro do ano passado, tem alguns propósitos. O primeiro deles é poder eu me atualizar em relação ao que está acontecendo nas regiões do estado. Eu fui prefeito de Fortaleza por 8 anos, foi uma tarefa que eu exerci com muita intensidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e era necessário e importante que eu pudesse entender a mudança no cenário social e econômico das regiões cearenses, conhecer novas lideranças políticas, né, e tratar de, nessa caminhada, também ir acumulando ideias, sugestões e, como você disse, sentimentos da população. Há uma clara interpretação do povo de que os ciclos mais recentes de governo do Ceará, que se inicia com o ex-governador e senador Cid Gomes, trouxeram mudanças muito favoráveis à nossa população. A gente tem hoje uma saúde pública estadual interiorizada, temos hoje uma educação pública cearense muito presente com qualidade nas mais diversas regiões do estado do Ceará, um cenário de acesso ao ensino superior que não existia há 30, 40 anos atrás, um novo agronegócio, a industrialização também de regiões do interior do estado do Ceará. Isso é produto de muito trabalho. Claro, as pessoas entendem esses governos, esses ciclos como favoráveis, como transformadores, mas, ao mesmo tempo, também entendem que há sonhos e desejos ainda a serem realizados. E é disso que se trata a construção da pré-candidatura do PDT, de quem quer que seja o nome. Ela vai ter que ser capaz de poder garantir à população as conquistas, projetos, ações e obras que a população avalia bem e conseguir preservar e mantê-los, mas também ter capacidade de interpretar esses sonhos atuais e transformar isso em projetos de futuro. E é disso que nós estamos tratando nesse momento, eu, Isolda, Evandro e Mauro, cada um no seu trecho, né, tratando de coletar esses sonhos para construir uma candidatura que possa expressar esses desejos de futuro do povo cearense. O senhor faz referência aos outros 3 pré-candidatos do PDT ao governo do estado, Isolda Sela, Mauro Filho e Evandro Leitão. Há poucos dias, durante o encontro nacional do PDT, o senhor teve uma citação efusiva pelo presidente da executiva do partido, Carlos Lupe, o que acabou gerando polêmica, até um certo ciúme, palavras minhas, em relação aos demais pré-candidatos. O senhor se sente hoje o mais preparado, como diz o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, para disputar o governo do estado, para representar o PDT na disputa ao governo do estado, ex-prefeito Roberto Cláudio? Eu fiquei honestamente muito feliz, né, com as citações do presidente Lupe, que é um homem de bom humor, de espírito elevado, né, é alguém que agrega as pessoas e exerce sua liderança sempre com muita leveza, né? Mas ele mesmo tratou também de, nas entrevistas, naquele espaço, dizer que essa é uma dinâmica que envolve 4 pré-candidatos, é uma dinâmica que precisa, nesse espaço democrático, de produzir pré-candidaturas, ser capaz de algumas coisas à população. A primeira é que o PDT tem riqueza e diversidade de nomes. Nós temos aí pelo menos 4, né, colocados com biografias distintas, com histórias diferentes de serviço já prestado à população cearense e com muito espírito
do público que serão demonstradas. Fora outros nomes que não estão sendo citados. Então, essa é a primeira e mais importante tarefa dessa corrida interna, dessa dinâmica interna do PDT. Mas a segunda é poder criar um espaço, de fato, amplo e democrático para que cada pré-candidato possa se apresentar e também apresentar as suas ideias. O que vai fortalecer a nossa candidatura será a nossa capacidade de construir unidade durante e ao final desse processo. Se tivermos um dos 4 candidatos, né, enriquecidos pela caminhada da pré-candidatura, cheio de ideias, de amor, né, de vontade de servir, e ao mesmo tempo ancorado e apoiado pelos outros 3, cada um com a sua própria biografia, cada um com o seu estilo e cada um com sua experiência, certamente que essa candidatura de quem quer que seja ele ou ela será muito mais fortalecida. E é disso que nós temos tratado de fazer internamente no partido. Essas notas mais recentes da bancada federal e da bancada estadual sinalizam nesse sentido, de que, a despeito de haver a natural torcida, né, interna, né, às vezes externa de outros partidos, de outras pessoas, por um ou por outro, isso é natural, né, isso é até saudável, se for bem explorado. A gente vai, ao final disso, sair cada um de nós muito mais capazes, né, enquanto pré-candidatos ou enquanto eventual candidato, e certamente que o partido é muito mais forte, porque a militância foi agitada, porque cada um deu sua opinião, mas é importante, como o próprio Lupe fez, como o Ciro fez, como o Cid tem feito, o André tem feito, e cada um de nós tem falado para a sua própria militância, que o mais importante é que, ao final disso tudo, ao final do processo de escolha do candidato ou candidata, a gente entenda que a nossa união, a nossa coesão, é um dos mais importantes instrumentos para enfrentar essa próxima eleição. Ex-prefeito Roberto Cláudio conosco também aqui, o jornalista Beto Almeida. Roberto Cláudio, bom dia, obrigado aqui pela sua presença no programa. E eu pergunto, já aproveito, o senhor falou aí na questão da unidade interna, né, no PDT, de fato, as notas que saíram em relação a, tanto da bancada estadual quanto da federal, trouxeram, ou pelo menos caminharam nesse sentido da unidade. Agora eu pergunto, para além também da unidade interna partidária, tem os aliados, os partidos aliados. Como é que está essa busca de unidade em outros partidos, como, por exemplo, o PT? O senhor acredita, por exemplo, o PT tem o seu encontro estadual aí para dia 2 de julho. Há uma expectativa, ou pelo menos havia uma expectativa aí no início de junho, de que até o final desse mês de junho, começo de julho, o PDT também saísse com um possível indicativo de um nome do seu pré-candidato. As coisas podem caminhar nesse sentido, a gente pode ter uma antecipação desse nome para juntar, então, essa unificação, vamos dizer assim. Qual é a expectativa do pré-candidato Roberto Cláudio em relação a essa definição? Beto, a sinalização da direção estadual do PDT é que a gente tenha o prazo de até o dia 15 de julho para poder chegar, né, de forma consensual a esse entendimento, né, de quem eventualmente será o nome do candidato ou candidata, né? Essa é a expectativa. A gente sabe que esses prazos, o prazo legal só é dia 5 de agosto. Né? Então, dependendo de circunstâncias, né, diferentes, esses prazos podem mudar. Mas efetivamente, a direção estadual e nacional do partido afirmou o desejo de, até o dia 15 de julho, essa decisão está já de fato concluída, e com isso o pré-candidato ou pré-candidata ter capacidade de poder já procurar e conversar com aliados, de poder construir a aliança mais ampla possível e, ao mesmo tempo, de poder montar a estrutura de pessoas para poder conversar sobre plano de governo, que é o principal, e a gente ter capacidade de se conectar com o povo. Essa é a mais importante e fundamental aliança, e é importante que você consiga estruturar as ideias que estão sendo colhidas, transformar isso em números, em metas. Né? Eu tenho hoje o sentimento, né, do que as pessoas desejam, querem, estou cheio de ideias para contribuir com o meu partido, sendo meu candidato ou não, mas tudo isso tem que ter uma consequência. Tivemos um problema aí na conversa com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. A gente refaz o link aí, ô Camila, da nossa produção, ou está voltando aqui a retomada
entrevista, porque eu já estava na ponta da língua aqui, jornalista Beto Almeida, com outra pergunta para o ex-prefeito Roberto Cláudio. Então, eu já gostei aí de uma declaração do prefeito, ex-prefeito Roberto Cláudio, quando ele já cita mais ou menos uma possibilidade aí de, pelo dia 15 de julho, haver uma definição, uma possibilidade de um nome aí que possa realmente dar esse clareamento em relação à sucessão estadual. Isso, Luciano, claro, se vier, porque como ele bem afirmou, nós temos aí o prazo das convenções que começa no dia 20 de julho, mas vai até 5 de agosto. Então, o momento final, inclusive, a oposição, liderada hoje pelo capitão Wagner, disse que só vai realizar a convenção dele no dia 5 de agosto. Então, a possibilidade que isso seja, de fato, um real, de a gente ter uma indicativa, até por conta das pressões internas, isso possa clarear um pouco essa situação das pré-candidaturas dentro da aliança PT-PDT, Luciano. Nós estamos aqui no Bate-Papo Político, retomando a conversa com o ex-prefeito de Fortaleza, tentando aqui reconectar a nossa produção com o ex-prefeito de Fortaleza, que é, repito, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. O PDT que também apresenta como outros nomes, Mauro Filho, Evandro Leitão e a governadora Isolda Sela. Eu tenho dito aqui, jornalista Beto Almeida, que está hoje entre Roberto Cláudio e Isolda Sela a opção do PDT a disputa ao governo do estado. Isso porque Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa, já declinou dessa pré-candidatura em apoio à governadora Isolda Sela, enquanto o deputado federal Mauro Filho se dedica a buscar votos para garantir um novo mandato na Câmara dos Deputados. É, exatamente, o cenário caminha para isso aí que você já disse há alguns dias. E olha, Luciano, esta eleição de 2018 caminha também para a gente ter um cenário aqui local muito parecido com o nacional. Quando eu digo parecido, é no sentido de nós temos uma polarização. Se você observar, por exemplo, em 2018, nós tínhamos candidatura do PSDB, nós tínhamos candidatura do PSOL, nós tínhamos candidatura do PCO, em candidaturas menores, mas tínhamos por exemplo, este cenário atual, caminha para nós termos uma candidatura aí do PSTU até agora, ninguém acredita na candidatura muito do PL, mas enfim, promete ser um cenário também local muito polarizado. Já conseguimos refazer aqui o contato com o ex-prefeito de Fortaleza. Em 1 minuto a gente volta nesta entrevista com o pré-candidato, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio. E estamos de volta aqui no Bate-Papo Político, nesta entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O senhor falava sobre essa data limite, mesmo tendo o prazo da legislação eleitoral, estabelecendo o dia 5 de agosto como o último dia para a realização das convenções partidárias. E o senhor se referia que o PDT pode definir o nome até o dia 15. Antes de reiniciar a sua explicação sobre esses prazos internos, eu faço a pergunta, ex-prefeito Roberto Cláudio: o PDT hoje é um partido pacificado? Luciano, primeiro, minhas desculpas aqui, é a terceira vez que eu tenho um problema técnico quando estou com alerta geral. Então, meu perdão, estava na Biapaba a primeira vez, o sinal estava muito ruim. A segunda eu nem consegui acessar, estava no interior do estado, e hoje eu estou em casa, mas teve uma falta de luz, faltou luz total aqui, demorou alguns segundos e retornou. Só para explicar aqui a vocês e me desculpar. Mas sim, o prazo que a gente... Porque a gente estava aqui comemorando a estabilidade no sinal da internet. De repente veio essa incompatibilidade, mas está explicado, ex-prefeito Roberto Cláudio, o senhor já pode retomar a resposta a esses questionamentos feitos pelo Beto e também nessa pergunta minha em relação se o PDT hoje é um partido unido, pacificado. Sim, eu diria que é natural e é importante, até para manter a vitalidade partidária, que haja diferença de opiniões. A gente precisa, no partido político, manter o espaço amplo do debate, as manifestações pessoais, né, de interesses, de ideias, elas precisam estar vivas, para que o partido tenha vida. Isso não quer dizer que o partido não esteja unido, muito pelo contrário, né? A união e a qualidade das decisões partidárias, elas precisam ter um espaço democrático para que as opiniões se manifestem. E é isso que está acontecendo. A própria dinâmica de 4 pré-candidaturas é um estímulo a isso. É uma dinâmica que estimula que as pessoas possam participar, dar suas ideias, mas está bastante claro, a partir das manifestações individuais, dos líderes maiores e mais importantes do partido, a partir das próprias bancadas, que o partido está unido, está coeso, independente da decisão do nome. Isso é muito importante, inclusive para conversar com outros aliados. É importante, o Beto perguntava, por exemplo, sobre prazos.
partido tenha o seu prazo, tem o seu tempo, tem a sua dinâmica interna, né, tem as suas preferências, tem as suas expectativas. Isso precisa ser compreendido dentro de uma aliança, né? O nosso partido, o PDT, a nossa dinâmica é apresentar 4 nomes como pré-candidato. E ao final desse processo, tendo em vista que o prazo definido pela direção é dia 15 de julho, a gente chegar ao final desse processo apresentando um nome, né, para os demais aliados e principalmente para a população cearense, para que a gente possa construir uma pré-candidatura internamente dentro da aliança e, fundamentalmente, mais importantemente, apresentar esse nome e as ideias do partido para a sociedade civil organizada, para as instituições do Estado, de quem produz, de quem trabalha, profissionais liberais e, principalmente, a própria população cearense. Dos 4 pré-candidatos, um nome será naturalmente escolhido. Claro que o senhor colocou também a possibilidade de outros nomes aí na primeira resposta à pergunta do jornalista Beto Almeida. Mas vamos trabalhando nesse cenário de 4 pré-candidatos. Se um for escolhido, os outros terão um chamado plano B. No caso do ex-prefeito Roberto Cláudio, se o ex-prefeito Roberto Cláudio não for escolhido candidato do PDT, tem outro plano nas eleições de 2022? Luciano, eu não pensei sobre isso ainda, honestamente, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre me dediquei a causas, né? Movida a propósitos. E o meu propósito nesse momento é fazer com que o Ceará não tenha qualquer tipo de retrocesso, que a gente possa continuar avançando. Então, as missões e definições de caminho que cada um de nós tomará passa certamente por motivações pessoais, mas passa fundamentalmente pelo propósito de ajudar esse projeto a continuar promovendo transformações no Ceará, na saúde, na geração de emprego e renda, na educação, na própria segurança e para cumprir a minha missão junto ao partido, qualquer que seja a definição do nome do candidato ou candidata. Mas até esse momento não é algo que eu tenha pessoalmente planejado, pensado. Eu estou nisso para poder ser pré-candidato a governador, dar a minha contribuição. E, entendendo isso, nós estamos fortalecendo a pré-candidatura de qualquer nome do partido. Quanto aos nomes, no começo que eu quis dizer é que a gente tem, além dos 4 nomes, muitos nomes de qualidade dentro do partido, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, gente que no seu espaço tem mantido e garantido destaque e reconhecimento. Quantos prefeitos do PDT trabalho conhecido e premiado? Quantos parlamentares, jovens parlamentares estaduais da bancada, já não têm sido revelações reconhecidas? Deputados federais que no seu primeiro mandato também já estão fazendo um belo trabalho. O que eu quero dizer é que a gente tem uma riqueza muito diversa de quadros, que é um orgulho para a gente fazer parte desse time e dessa geração. Jornalista Beto Almeida. Nas suas andanças pelo interior, naturalmente o senhor tem captado aí as preocupações dos cearenses e isso, lógico, vai alimentar o seu plano de governo, o seu projeto de governo. E eu pergunto também, Roberto Cláudio, pelo seguinte: este final de semana, por exemplo, o candidato de oposição, o capitão Wagner, foi indagado sobre essa questão de como ele iria adotar a postura em relação à questão local ou nacional, e ele diz que não quer saber de problemas nacionais aqui dentro, que ele diz que o Ceará tem problemas demais, que ele vai focar nos problemas dos cearenses e do Ceará. Claramente é uma estratégia política do candidato, lógico, até de se colar, vamos dizer assim, do candidato Jair Bolsonaro, que ele apoia. Eu pergunto para o senhor, a tendência nessa estratégia hoje é trazer os problemas também nacionais da campanha, polarizar isso no sentido nacional, ou a campanha aqui, até porque também ela vai ser um pouco polarizada, ela vai estar muito focada realmente nos problemas aqui do Estado? Esse é um claro atalho, né, do pré-candidato para evitar o óbvio, né, tentar evitar o óbvio. Ele apoiou o Bolsonaro para presidente, é da base parlamentar, apoia o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Teve aqui recentemente, ele fez agora há poucos meses um elogio público de magista, né, de grande brasileiro. Né, então, todas as demonstrações e ações do seu mandato, para além da afinidade de pensamento, de estilo, né, o aproximam claramente do presidente. Mas isso aí não. Né?
Será que o candidato acha que ele vai conseguir resolver o dilema do desemprego, da geração de emprego e renda, sem que haja uma mudança nas políticas nacionais, de economia, na atual gestão da política da taxa de juros, da política de preço da petróleo? Isso é uma completa ilusão, uma falácia, uma tentativa de criar uma cortina de fumaça para ali distanciar do óbvio. E é muito importante que a gente diga isso à população. Campanha é para a gente se apresentar por inteiro. E se apresentar por inteiro é se apresentar com verdade, correndo o risco da população aqui e acolá gostar ou não gostar de algo que a gente pensa, de algo que a gente fala. Mas ou a gente faz isso, ou no amanhã a população vai ter decepções e frustrações, como teve, por exemplo, com o atual presidente Bolsonaro, que prometeu acabar a corrupção, que prometeu resolver o problema do narcotráfico, que prometeu fazer o Brasil voltar a crescer economicamente de novo, e não cumpriu e não conseguiu cumprir absolutamente nada. E essa frustração é que causa a sua impopularidade atualmente no país. Então, por essa razão é que se eu eventualmente for escolhido, que é a oportunidade de me apresentar por inteiro, a minha biografia, o que eu penso, o que defendo, quem eu defendo, quem são os meus aliados e, principalmente, o que eu quero fazer para a população do estado do Ceará. A gente já entra na reta final dessa conversa aqui, ex-prefeito Roberto Cláudio, quero fazer uma pergunta em relação, o senhor diz que o PDT é um partido unido, pacificado para definir o nome ao governo do estado. Na relação com o PT, quando algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores fazem restrições, se o nome for Roberto Cláudio, nós estaremos fora, porque esses setores defendem o nome da governadora Isolda Sela. Como é que o senhor administra essas articulações, esse momento que antecede a definição oficialmente de um candidato pelas convenções a serem realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. O senhor também trabalha com a convicção de que o PT, parceiro do PDT, nos últimos anos aqui no Ceará, irá continuar nesta aliança, independente do nome a ser lançado ao governo do estado? Eu enxergo com muita serenidade, E isso faz parte do ambiente democrático. Isso faz parte do ambiente de uma aliança plural, como é a nossa. Tem vários partidos que terão candidatos a presidente na nossa aliança ou apoiarão outros candidatos a presidente, os partidos que não sejam candidato ao PDT. Então é muito importante que a gente tenha serenidade nesse momento de entender que é natural que alguns partidos tenham preferência pelo meu nome, outros pelo nome do Evandro, outros pelo nome da Isolda, outros pelo nome do Mauro Filho, ou que membros desses partidos manifestem também suas preferências e desejos. Isso é humano, isso é da natureza da política. As relações anteriores de afinidades ou de dificuldades em relações do passado da política é que vão forjando essas empatias, a presença ou a ausência delas. Mas não é isso, Luzenor e Beto, que devam definir o futuro do Ceará. O que devam definir a aliança tem que ser valor, compromisso com o povo, ideia, ideal. É isso que deve nos dar e nos unir em torno de um projeto. É isso que eu imagino, é isso que eu penso e é isso que eu tenho defendido. Que a gente possa fundamentar como amálgama, como a liga que vai nos manter unidos, propósito. E o propósito maior qual é? É fazer com que o Ceará mantenha as conquistas, avance e se mantenha nesse ciclo de prosperidade que tem feito da gente o estado de luz. E o valor principal qual é? Decência, espírito público, capacidade de trabalho. Então, são essas coisas que devam manter como cola e como amálgama a nossa aliança. E eu creio muito na maturidade das lideranças políticas dessa aliança, de que, ao final do processo, isso seja levado em consideração e, o principal, uma conexão verdadeira e de coração com a população cearense. O Brasil anda sofrido, o desemprego, a informalidade, o endividamento familiar, tudo isso tem batido na porta de todas as famílias brasileiras. E quanto mais pobre é o país, quanto mais pobre é o distrito, a região do país, maior esse sofrimento. E é isso que deva nos motivar. É a nossa capacidade aqui no estado do Ceará, a despeito das adversidades econômicas nacionais, a despeito da falta de inspiração da política brasileira, aqui a gente ser capaz de se blindar disso,
agindo com união, harmonia, competência, promovendo resultados e retornos à população. É isso que eu creio e é isso que eu espero e tenho fé possa mover a construção dessa aliança. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-prefeito de Fortaleza, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. O Jornal Alerta Geral é gerado pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza e transmitido por outras 22 emissoras no interior do Ceará. Também estamos nas redes sociais do Ceará agora. Ex-prefeito Roberto Cláudio, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Certamente teremos outras oportunidades para conversar. Se o senhor for indicado, candidato ao governo do estado, estará aqui conosco, nesta bancada, para falar aos milhares de cearenses que nos acompanham pela maior rede de rádio do Ceará e também pelas redes sociais. Se o senhor for candidato, se tiver outros desafios, também estará aqui conosco para falar sobre projetos políticos, programas, ações, dentro desse projeto, naturalmente, que o senhor se insere, que é a aliança do PDT, provavelmente com o Partido dos Trabalhadores, nesse modelo administrativo que, como o senhor disse, começou lá na primeira gestão do então governador Cid Gomes. Ao senhor, um bom dia, um bom trabalho, um bom início de semana. Luzenor e Beto, meu muito obrigado a vocês pelo convite. Dessa vez, tirando os segundos de falta de luz, quase completa, e por essa razão quero aqui fazer um compromisso com vocês e com a audiência muito prestigiada do Alerta Geral. É que após a decisão da pré-candidatura do PDT, esteja eu na honrosa tarefa de ser o pré-candidato ou não, né, de fazer essa entrevista presencialmente aí com vocês, para falar aí já numa outra expectativa, noutra dimensão, porque o PDT, a esse momento, já terá um candidato ou candidata. Nós podemos falar mais objetivamente sobre que tipo de embate a gente espera e que tipo de projeto, ideia a gente irá apresentar enquanto partido para o futuro do povo cearense. Muito obrigado e uma honra para mim conversar com vocês, sempre uma conversa leve e inteligente.